Fala galera, aqui quem fala é o Gomes da Costa Trader. Segue mais um videozinho pro canal. Videozinho esses com voz. Os anteriores que eu fiz foram somente com legenda, né? E, e esse eu vou tentar ser um pouquinho mais didático e tentar explicar um pouquinho quais são as minhas estratégias e como que eu opero. Enfim, esse aqui é o gráfico de 2 minutos do índice futuro. Eu não uso indicador, eu só uso volume e o VWAP. E linhas de suporte, resistência, canal, figura e o Fibonacci. Fibonacci, eu não uso Fibonacci de retração, eu só uso Fibonacci de expansão. Ou melhor, de projeção. Então vamos lá. Vamos lá começar pelos trades de hoje, do dia 26 de agosto. O dia foi bem volátil. O dia começou um pouco morno por causa do discurso da Janet Yellen do Banco Central, presidente do Banco Central americano, que era às 11, então um pouquinho antes das 11 ficou meio mole, né? O mercado esperando. E esse foi meu primeiro trade do dia, aliás, meu segundo. Eu não estava na máxima do dia, ele solta um candle de Marobozu, ou Marobozo, né? Ou barra elefante. Eu vendo no rompimento dessa barra, uma venda parcial, esperando um inside candle dentro dessa barra para fazer minha outra parcial. Então, um inside candle ou um gift, conforme o Oliver Velez denomina, né? Eu aumento a posição nesse gift aí, esperando uma queda rompendo o pivô de baixa. Eu passo um pouquinho de calor, enfim, no comecinho do dia, o objetivo é sempre fazer uma gordurinha para que nas próximas operações eu consiga usar um lote maior para fazer mais uma ou duas operações e fechar o dia, né? Então, começando com lote pequeno e o stop sempre na pedra, o stop automático eu uso, né? Normalmente varia, eu uso stop técnico, porém olha lá a pancada que deu às 11 horas da manhã com o discurso da Janet Yellen. Essa venda de 8 contratinhos me rendeu R$250. Não fiz esse trade da compra, estava muito volátil. Esperei, apesar de ter dado um sinal de compra, né? Ó, vou demonstrar aqui o sinal de compra que poderia ter dado. Seria um Bull 180, um Bull 180, porém esse Bull 180 estava numa trap zone, né? Estava numa zona de congestão que fez com que eu não entrasse, ó. Enfim, depois disso ele subiu mais uns 500 pontos, 600, e não me deu mais entrada. Eu não consegui pegar essa compra. E eu peguei uma venda. A venda era uma venda no risco. Normalmente eu não faço isso, só que ela estava muito vertical essa subida. Normalmente eu não faço esse tipo de venda. Deixa eu voltar um pouquinho. Então vamos lá. Eu fiz uma venda no risco. O que é uma venda no risco, né? Eu não esperei dar um pivô de baixa, eu não esperei dar um sinal de algum candle de força contrária. Eu simplesmente vendi com o mercado subindo e subindo forte. Eu já tinha feito 250, eu já estava com R$250, então eu decidi com um lote maior arriscar um pouco mais, né? Eu queria fazer uma venda com um lote total de 30 contratos e eu comecei vendendo de 8 em 8. A minha venda não é aleatória, a minha venda é através dos níveis de Fibonacci. Então vamos lá, eu tenho um nível limite que coincidia também com um topo anterior em 520, que seria o balizamento do meu stop. Meu stop estaria em 580. Então eu começo a armar uma boleta de venda, deixo subir. Reparem na linha em cima. Ó, essa é a minha primeira entrada. Faço uma venda de 8 contratos a mercado.
O mercado insinua que vai para o meu lado. Vendido a 323. Bastante volume nessa subida. Continua subindo. Aumento a mão. Vendo mais 8, realizo 2. A ideia é vender até 30 contratos. O stop está em 580. E o próximo lote, o próximo nível, que é o que eu estou visualizando, é esse nível de Fibonacci de 526, 58, desculpa, 59, 526. Que coincidentemente, ou não, né, foi a máxima do dia. Olha lá, adicionei mais 22 contratos. A ideia era pelo menos pegar 200 pontos nesse trade, né, com 22 contratos. Só que ele seguraram muito 400. Isso a gente observa pelo price action, que ele não estava conseguindo passar de 380 a 400. Chegava naquele local e o pessoal segurava o preço. Ó, tô realizando aos pouquinhos, 2 contratos. Já tô com 70, 60 pontos de média. Minhas ordens de gain já estão na pedra para baixo, caso viesse com força, né? E stop também. Aí pegando 100 pontinhos. Aí eu percebo que estão segurando aquele nível que eu comentei há pouco. 400, né? 380. Deixo 5 contratinhos para correr, para ver se eu consigo pegar mais ponto. Mercado segurando. Na verdade, o mercado ele segurou quase 1h30 depois, né, nesse nível aí, né? Ele ficou entre 400 e 500, 300 e pouco e 500, né? Segurou bastante tempo aí. E aí resultou numa operação de 400, num total de 417 aí, na parte da manhã. A parte da tarde eu não estou conseguindo operar, estou tendo uns compromissos à tarde, então a maioria dos dias à tarde para mim eu não estou operando. Então hoje, particularmente, foi um dia extraordinário, né? A parte da tarde normalmente é mais tranquila. Houveram muitas entradas com muitos sinais claros de venda, porém eu não fiz, eu não estava aqui. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês alguma coisa. Vamos lá. Depois daquela consolidação que eu comentei, ele tentou um rompimento de máxima e fez um conjunto de candles aí de força bem baixista, né? Daria para vender no fechamento desse candle com stop na máxima. Se caso eu não pegasse essa venda, daria para tentar uma venda quebrando essa consolidação. Ou seja, ele não conseguiu quebrar para cima. Normalmente quando ele não quebra para cima, ele quebra para baixo. Ou seja, ele rompe para cima, rompe em falso, ele volta e volta para romper para baixo. Normalmente acontece isso. E faria uma venda naquele acúmulo pós rompimento desse retângulo. E aí ele foi direto, né? Deu um pullback. Esse pullback aqui que eu mostro é um pullback no VWAP, que é uma outra venda possível. É uma outra venda possível. Aqui era a VWAP. Eu não estou com a linha de VWAP nesse gráfico, mas aí era exatamente a VWAP do dia. Vamos lá. Aqui ele é uma figura de um triângulo baixista, né? Claro, simples. Venda no final da formação desse candle com o stop acima dele. E outro trade que poderia ser feito é esse trade no rompimento dessa mínima em falso, que deu movimento, deu um price action aí, uma figura bonita com a formação desses 3 candles, no qual resultaria em mais de 500 pontos nesse trade, hein? Sem passar calor nenhum. Essa formação, normalmente eu procuro no price action que a gente fala, é uma formação de 2 ou mais candles para montar um padrão, né? Nesse caso foram 3.
Às vezes são dois, como um Bull 180, um Bear 180, né? Nunca um só. Um só somente se for um doji, um bottom tail, top tail com uma cauda muito grande. Mas normalmente o padrão que eu procuro é sempre de 3 candles. Um seria o sinal, o outro seria como se fosse uma interrupção, e o outro a confirmação pelo lado contrário, né? Normalmente eu procuro sinais desse tipo. Esse sinal aqui de 2 não é um sinal que eu operaria, devido a essa barra elefante aí muito forte para baixo. E uma curiosidade é esse padrão que deu na máxima do dia. Ele deu um verde, um inside candle e um vermelho com força, né, na máxima do dia, um padrão com 3 candles. E na mínima do dia, um padrão muito semelhante, um vermelho, um inside candle praticamente, um arame, né, dentro do candle anterior, e um candle de força para o lado contrário. São padrões semelhantes que deram na máxima e na mínima do dia. É isso que eu procuro, essa leitura que eu acho legal para quem opera price action, né? A dinâmica de preço. Mas é isso aí. Agora vamos se preparar para a semana que vem promete, né? Um abraço a todos. Fui.